Muito boa noite, estamos em São Paulo no dia 6 de janeiro de 2018, pastor Genivaldo Tavares de Melo, e eu pretendo falar com vocês sobre um assunto que mexe no meu coração, que é o púlpito. Eu estou usando como uma comparação o púlpito e o lugar santíssimo. O púlpito é o lugar onde se prega a palavra do Senhor dentro das diversas igrejas que existem no mundo cristão. O lugar santíssimo era o santuário, ou a tenda da congregação, o tabernáculo ainda, que Deus mandou Moisés fazer ainda lá no deserto. E dentro do tabernáculo havia a parte exterior do tabernáculo, cercado, onde as pessoas podiam só chegar nos limites, não podiam entrar no tabernáculo, na tenda da congregação ali. A tenda propriamente dito. Do lado de fora o altar de bronze, onde eram oferecidos sacrifícios, e a tenda da congregação propriamente dito, o lugar de 2 compartimentos, o lugar santo. Logo na primeira entrada, tinha uma pia, havia do outro lado a mesa com os pães da proposição, onde o sacerdote entrava periodicamente por seu turno para trocar os pães da proposição, manter as lâmpadas acesas, queimar o incenso aromático. Portanto, era um lugar santo reservado, ninguém podia entrar ali. Logo passando a cortina, tínhamos o lugar santíssimo, no lugar santíssimo a arca do concerto. A arca do concerto tinha sobre ele os querubins da glória, dentro da arca do concerto a vara de Arão, uma medida do maná que Deus havia dado ao povo de Israel, até que a nação pôde plantar e comer da sua própria colheita. Era um sinal de que Deus esteve presente entre eles, e logicamente era santo porque Deus se manifestava naquele lugar. Se não fosse a presença de Deus, seria um lugar como qualquer um outro. Exatamente isso. Eu vou dar como prova disso. No tempo de Eli o sacerdote, lá em 1 Samuel, estavam guerreando contra os filisteus e alguém, perdendo a batalha, alguém lembrou de trazer a arca do concerto. A Bíblia diz que o povo, quando viu a arca do concerto, se alegrou com uma alegria tão grande que a terra estremeceu. Os filisteus ficaram morrendo de medo, mas ganharam a batalha, levaram a arca do concerto e Israel passou vergonha diante de seus inimigos, porque a arca sem Deus não era só uma arca, não tinha sentido nenhum. Muito bem. Logo mais na frente, vamos lá para o período regencial, vemos Salomão, que por ordem do Senhor constrói o templo. Agora não precisava mais do tabernáculo, que era transportável, podia dobrar, levar e tal. Agora era o templo construído com matérias que a gente conhece, pedras e madeiras e ouro, prata, etc. Tal. Salomão, para inaugurar o templo, ele construiu, bem no meio, um púlpito. Já li em alguma versão púlpito, mas algumas versões chamam de altar. Ele construiu aquele altar e para poder se comunicar com o povo, está no capítulo 6 de 2 Crônicas. Só tinha a finalidade dele poder falar, digamos, com mais facilidade. O fogo não saía do lugar, o fogo tinha que sair da glória de Deus, da presença de Deus. Sem a glória de Deus ali, era apenas um lugar. E aliás, Deus havia dito para ele: se vocês não andarem na minha presença, eu vou fazer um terror aqui dentro, que quem passar lá fora vai tinir as orelhas do tamanho terror que eu vou fazer aqui dentro, quando a minha presença não estiver com vocês, não andarem de acordo com a minha palavra. Falamos tanto em sola escritura, não é? E queremos sempre dar um jeitinho de modificar tudo do nosso jeito, ajeitar, modificar, enfeitar e etc. Mas vamos para lá. Esse púlpito que ele usou para poder falar ao povo tinha quase 1 metro de altura e era quadrado, com mais ou menos 2,25 por 2,25. E assim ele usou para poder comunicar. Quer dizer, o púlpito era apenas o lugar mais alto, mais fácil de comunicação, como é o púlpito em nossas igrejas hoje. Algumas pessoas consideram o púlpito sagrado, e tem uma igreja aí, um grupo, que considera tão sagrado que parece que as mulheres, eu já vi, oram sempre de frente para o púlpito, nunca de costas para o púlpito, tá? Porque alguns consideram muito sagrado. E algumas pessoas dizem: não, mas temos que respeitar o púlpito, que é um lugar sagrado. O púlpito não é mais sagrado do que a vida do pastor, a vida do pregador. Ele não é mais santo do que a porta da igreja. Você entrou na porta da igreja, qualquer canto que você se assentar, é um lugar que foi, digamos assim, consagrado para exercitar-se o culto para Deus. A gente orou, agradeceu pelo lugar, então reservou-se aquele lugar para a única finalidade: adorar a Deus, ouvir a sua santa palavra, para nenhuma coisa mais.
tem sido usado para diversas ações, até para comer e beber dentro dele, tudo com uma loucura isso, né? Mas não é essa a finalidade. A finalidade, isso devia a Assembleia de Deus preservar esse ensinamento que nós trouxemos lá de trás, não é? Na nossa escola realmente de igreja cristã. A igreja, já expliquei uma ocasião, tem gente que acha que a parede, os prédios, não pode ser chamado de igreja. Pode, é uma sinonimia, tá? Igreja no sentido de lugar de reunião para cultos, tá? A igreja que somos nós, que também tem um duplo sentido. Nós, como pessoas, formamos a igreja e, no sentido espiritual, o corpo de Cristo, que também é. A igreja, a verdadeira igreja é aí, é o corpo de Cristo. O púlpito não é mais sagrado do que a pessoa que está lá na frente. Se não houver santidade, se não houver a presença de Deus, ele não significa absolutamente nada. Não estou aqui com isso desmerecendo, desqualificando o púlpito. Só que não se pode dar, digamos, o peso que ele tem mais do que o que deve ser dado. Tá certo? Quando Jesus chegou em Jerusalém e ele viu no templo que estavam fazendo lá os cambistas, né? Vendendo, comprando, trocando, negociando, quer dizer, aproveitavam o dia de adoração, quando o povo se reunia para adorar no templo, para poder comercializar. Isso me parece conhecido de nós, essas atitudes, não é? De comercializar. Mas, de qualquer maneira, o templo sem a presença do Senhor é apenas o templo. Uma igreja, 4 paredes, sem a presença do Senhor é apenas 4 paredes. Com a presença do Senhor é um lugar de adoração, onde o Senhor se faz presente por conta do seu povo. Então, veja bem, às vezes a pessoa pede, compra lá um instrumento, diz, pastor, ora pelo meu instrumento que eu vou usar ele na obra para tocar para o Senhor. E eu sempre disse, eu não tenho por que orar pelo instrumento, eu tenho que orar por você. Porque se você não tiver uma vida santa, uma vida digna, que glorifica o nome do Senhor, o instrumento não vai modificar nada, não vai alterar absolutamente nada. O instrumento é um mero instrumento nas suas mãos. Ele não vai produzir nada, ele não vai tornar isso mais ou menos agradável a Deus. Eu até me lembro agora, quando o povo Israel foi cativo para a Babilônia, que eles não quiseram tocar as músicas que os caldeus queriam que tocasse, e penduraram as harpas no salgueiro, no céu, disseram, enquanto a gente não voltar para a nossa terra, para Jerusalém, nós não cantaremos as nossas canções, de maneira alguma. Oh meu Deus, por que a gente não volta a pensar biblicamente na importância do lugar de adoração a Deus? Não é verdade? Lugar de culto para Deus, aquele lugar onde as pessoas quando entram, ninguém vai olhar o vestido, ninguém vai olhar coisa alguma, mas vai procurar sentir a presença do Senhor. Portanto, meus queridos, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você entra na casa do Senhor, nós chamamos também de casa do Senhor, ou casa de oração, nenhum lugar é mais santo do que o outro. E damos graças a Deus se merecemos a honra de poder estar no lugar mais elevado para poder comunicar a palavra do Senhor. Mas se a nossa vida não condizer com os ensinos bíblicos, com a palavra, não glorificar, não for condizente, não glorificar o nome do Senhor, pouco adianta, e nós vemos por aí muitas igrejas que passaram a ser um susto para quem anda na frente, para quem entra, etc. tal. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Vamos nos lembrar, tenda da congregação, templo de Salomão, lá não é o Salomão daqui não, é o Salomão de lá, Israel, templo do filho de Davi, construiu o templo. Sem a glória de Deus, tudo aquilo não tinha significado nenhum. E aliás, nós vimos depois, no chamado período interbíblico, que nada mais adiantou para eles. Perderam todos os valores, a riqueza que tinham, porque os inimigos levaram tudo embora. E o que restou em Israel? 400 anos sem Deus se comunicar com eles, nem pelos profetas, nem por Urim e Tumim, nem por revelações, nem por sonhos. Deus simplesmente fechou a porta da comunicação até o dia em que os que esperavam o Messias receberam Jesus Cristo, e aí retomamos a caminhada. Glorifiquemos a Deus, portanto, sobre tudo isto, porque o mais importante não é o lugar do templo, não é a placa lá na frente, mas é a maneira como nós resolvemos adorar o Senhor. Voltemos para a Bíblia. Deus vos abençoe e vos conceda um excelente final de semana. Grande abraço a todos.